Bem, amigos do King Nerd, trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Hoje quero fazer uma boneca cavaleira dos Cavaleiros do Zodíaco, certo? Quero fazer um bonequinho que já tava um tempão para fazer, aproveitar que agora eu já tenho bastante material para fazer ela. Quero ver se eu consigo fazer. Vou deixar a imagem aqui do ladinho para vocês, certo? Vou fazer algumas dicas de estrutura aqui para vocês, certo? Primeiramente eu vou cortar a partezinha aqui do calcanhar, calcanhar não, a parte da frente aqui, o peito do pé, para deixar um pouquinho mais reto, assim, para deixar um levemente salto, certo? Quero cortar as mãos aqui, quero deixar ela mais retinha para poder segurar a flecha aqui e dessa mão um arco. Vou tentar dar uma levemente curvadinha nas mãos aqui, para segurar o arco. Vou fazer isso com água quente, senão eu vou fazer com um pouquinho, botar um pouquinho no fogo, fazer que nem a gente faz com cano, né, para dar uma amolecida no plástico, certo? E vou começar a dar umas dicas para vocês aqui na parte das asas. Quero fazer primeiramente essa parte das asas aqui junto com a estruturamente dos pés e das mãos, para deixar tudo direitinho, para depois começar a forrar aqui tudo com massa de biscuit, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Eu já comecei desenhando primeiramente as asas, certo? Fiz essa partemente toda inteiriça e fiz duas cópias aqui dessa parte do papel diretamente no EVA, certo? Agora eu vou cortar essas partezinhas aqui, que elas já tem aqui, não vou precisar fazer detalhe nenhum nelas, e vou partir para essa segunda camada aqui, certo? Lembrando que eu vou fazer um detalhezinho a mais aqui, ó, cortar um pouquinho a mais, certo? Para uma sobrepor a outra, certo? Começando por essa daqui, fazendo um detalhezinho a mais aqui, essa aqui já vai ficar por cima dessa, certo? Vou fazer toda essa camadinha aqui, logo depois eu vou fazer toda essa parte aqui, sendo que essa bordinha aqui por último, já que ela vai arrematar toda a asa, certo? Vou fazer essa partezinha aqui pra você como é que ficou, e daqui a pouco eu tô voltando aqui, beleza? Uma hora depois. Bom, galera, agora com as asas já prontas aqui, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu fiz uma, como eu tinha dito antes, na outra parte, que eu ia fazer uma parte inteiriça de EVA, certo? Vocês podem ver as camadinhas aqui. Tem uma total aqui segurando toda a asa. Depois eu fiz uma segunda camadinha aqui com EVA 2mm. Aqui 2mm. Sempre cortando, né? Essa parte aqui eu fazia uma bordinha a mais embaixo para uma sobressair a outra. E ficar com esse efeitinho aqui, como se fosse um telhado, certo? Eu numerei aqui para mim não me perder, porque era muita pecinha pequenininha, certo? Daí eu peguei e fui numerando, fui fazendo cada lado devagarinho, porque senão eu ia fazer uma confusão aqui, depois não ia achar nada, certo? E aqui tá as asas. Ela a princípio não dá para ver muito bem os detalhes por causa da canetinha preta que eu usei aqui para poder fazer os desenhos, mas depois que tiver pintado vai ficar tudo direitinho. Depois eu quero fazer no secador de cabelo aqui, dar uma levemente curvatura nela, para ela ficar curvada para frente aqui na nossa boneca, ficar para frente aqui, e eu quero deixar os braços dela abertos, certo? Fazendo as asas, eu fui fazer a cintura, né, logo em seguida. Baseado nessa imagem aqui que eu vou deixar do lado para vocês aqui, eu fiz alguma coisa parecida com isso aqui, com essa imagem, certo? Vocês podem ver, eu coloquei essa bordinha aqui primeiro aqui no lado. Fiz o mesmo processo que eu fiz na Claymore, eu peguei fita crepe, botei em cima aqui, desenhei exatamente em cima onde eu queria que ficasse. Depois recortei o durex e colei no EVA e recortei o EVA, certo? Que acho que fica mais certinho, e como o durex é bem fininho, ele fica da medida certinho que tu precisa fazer aqui. Fiz aqui na parte do meio também. Aí essa aqui, depois que eu fiz os dois lados, eu fiz a parte de cima, para ficar para sobressair aqui, como vocês podem ver. Atrás ficou a mesma coisa.
E eu também já fiz as partezinhas aqui do lado, certo? Aqui foi um trabalhinho bem chatinho de fazer, mas fazendo com estilete pequenininho tu consegue fazer. Fiz os desenhozinhos aqui, só colei com bonder. Mas dá pra usar outra cola também, se vocês quiserem, certo? Aqui vai ficar as coisinhas do lado. Eu decidi não colar agora primeiro, aqui pra deixar pronto, porque senão depois fica bem difícil de pintar. Então eu vou pintar essas partezinhas primeiro aqui, depois eu vou colar direto. Fiz as partezinhas da frente aqui, essa partezinha aqui não tinha no desenho, certo? E eu coloquei aqui justamente para tirar esse friso aqui, ó, da perna da boneca. Ela vai ficar certinho tampando esse detalhe que fica meio feinho aqui, certo? Se fosse inteiriço, se vocês quisessem deixar, é só botar um epox, deixar ela lacrada ali na posição que vocês querem, e daí não ia precisar ter esse detalhe. Mas eu botei só porque para tirar esse desenhozinho e deixar ela um pouquinho maleável, certo? Que eu fiz do outro lado também. Feita essa parte aqui da cintura, certo? Eu fui fazer o elmo. Esse elmo eu fiz todo de EVA também. Dá para se fazer de biscuit, mas o biscuit para mim ele encolhe um pouco, então eu não ia saber fazer mais ou menos certo do jeito que eu queria que ficasse. Aí eu preferi optar pelo EVA, porque o EVA tu recortou e vai ficar daquele jeito que tu cortou, não vai sofrer uma perda de tamanho nem nada. Coloquei um aramezinho aqui colado, certo, no formato da cabeça dela, como se fosse uma tiara, e vou só encaixar aqui na frente da boneca, certo? Aí ela vai ficar aqui, acho que eu coloquei torto aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho melhor. Aqui, depois eu ajeito melhor aqui o cabelo dela. E daí depois no próprio aramezinho eu boto o cabelo pra frente depois que eu soltar esse cabelo aqui, certo? Aí ela vai ficar no formato certinho. Também fiz com fita crepe aqui, botei em cima da cara dela e fui desenhando para ver o tamanho certinho que eu queria, certo? Aqui não tem segredo nenhum. Aqui eu fiz de EVAzinho de 2mm, coloquei uma base central, que é sempre que depois eu colo tudo em cima. Fiz essa partezinha aqui primeiro, depois colei essa em cima para sobressair, ficar sempre uma sobre a outra, certo? Aí depois essa aqui eu colei inteirinho, deixei só um detalhezinho ali que depois eu vou pintar tudo de dourado. Aqui no meio eu fiz um triângulozinho, depois eu cortei essa parte da frente. Deixa eu ver se foca direitinho aqui. E coloquei exatamente esse quadradinho que eu fiz aqui, ó, esse losango aqui, eu coloquei dentro de um EVA de 2mm para dar essa saliênciazinha, como vocês podem ver aqui da curvatura, certo? Porque vocês podem ver que esse EVA aqui embaixo está reto e esse aqui está curvado, porque eu botei um certamente ali dentro, certo? Depois de ter feito esse almozinho aqui, eu fiz as ombreiras dela. As ombreiras eu usei massinha de biscuit, deixei numa caneta aqui, como vocês podem ver. Deixei numa caneta grossinha que eu tinha aqui, uma marca-texto, se eu não me engano. E ficou certinho o tamanho que eu precisava para ela. Claro que ainda tem mais um detalhezinho que eu quero botar embaixo aqui. Ele tem uma coisinha a mais aqui, mas aí eu vou botar depois de acordo com o braço que vai ficar, porque senão depois eu vou tirar o movimento dela. Certo? Feito esses dois detalhezinhos aqui, eu fiz a parte da gola. A golinha aqui que eu já cortei também, cortei nesse formato aqui, como vocês podem ver. Certo? Vocês podem cortar. Esse formato aqui embaixo é padrão, mas aqui em cima vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem deixar um pouco mais alto, deixar mais curvo, deixar aparelho no corpo aqui, né? É só vocês desenharem no formato que vocês querem. Eu preferi deixar quadradinho, que eu achei que ficava mais bonito. Fiz esse detalhezinho aqui no meio também, que vai deixar bem aqui. Eu desenhei com um lápis, usei uma lapiseira para desenhar nela aqui, porque depois sai bem mais fácil o grafite do que a caneta, certo? Aí eu colei esse detalhezinho aqui, uma vez em 2mm, com um detalhezinho aqui em cima. Certo? Agora eu vou fazer a parte do peitoral, que eu vou usar os mesmos detalhes da imagem, tentar fazer o mais próximo possível.
E daqui a pouco eu tô voltando para mostrar para vocês como é que ficou aqui o peitoral, certo? Daqui a pouco eu tô voltando aqui de novo. 2 horas depois. Bom, trazendo para vocês aqui a partezinha que eu fiquei de trazer para vocês. A parte dos detalhes do tronco aqui. Como vocês podem ver, eu usei tudo EVA de 2mm. Certo? Aparentemente não está mostrando muitas das saliências aqui que eu fiz. Aqui tem uma levemente saliência. Aqui também, sendo que eu botei algumas partezinhas ali embaixo para dar uma enchida. Certo? Aqui também eu coloquei. Como vocês podem ver, como era a parte mais alta, eu botei 3. Certo? Botei uma bordinha aqui de EVA de 2mm. Fiz toda a parte das costas aqui. Aqui eu vou dar uma recortadinha depois para tirar essa parte do remendo. No princípio não vai aparentar porque vai ter o detalhe da asa aqui, certo? Vai sumir toda essa parte aqui. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês os detalhezinhos que eu fiz aqui também. Tinha mostrado para vocês as ombreiras que eu tinha feito. Aí eu só botei os detalhezinhos com EVAzinho de 2mm também aqui. Certo? Aí eu vou colar com a partezinha do meio aqui. Depois vou colocar a ombreira por cima aqui. Dentro tem mais um detalhezinho aqui na ombreira, que eu vou fazer logo depois. Quando eu forrar aqui de biscuit, eu já vou forrar uma partezinha do ombro aqui, com biscuit também, aparentando um pedacinho de armadura. Certo? Aí a próxima ideia é forrar a parte das pernas, fazer o salto dela, fazer a parte dos braceletes. Aí a ideia é forrar com uma massinha de biscuit, deixar secar, simplesmente vou deixar 24 horas secando. E vou fazer os outros detalhes com EVA para dar uma saliência um pouquinho maior. Mais ou menos o que eu fiz aqui. Só que eu vou fazer na parte da joelheira, da caneleira aqui, da coxa e da parte do bracelete dela. Certo? Vou mostrar para vocês aqui uma base do dioramazinho que eu fiz aqui já. Certo? Como vocês podem ver aqui, eu usei um EVA de 6mm. Aqui tem um isopor de 2mm enchendo toda essa parte aqui. E aqui em cima tem uma partezinha de 1 centímetro. Certo? Aqui tem o EVA. Aqui eu coloquei uma tirinha pela espessura do isopor. Colei em toda a volta. Depois colei uns quadradinhos aqui só para dar um detalhe. A princípio não está aparecendo tanto aqui porque está com uma tinta só. Mas depois que eu fizer o brush nela, vai aparecer bastante os detalhes. Certo? Aqui também eu só fiz uns vincozinhos no isopor. Fiz uns detalhezinhos de pedra. Certo? E o diferencial, como eu não vou botar pilar aqui, para não atrapalhar muito no detalhe das asas, não ficar muito poluída a imagem, eu fiz essa partezinha aqui, certo? Que eu vou colocar aqui na frente, simbolizando o signo de Sagitário, certo? Aí eu só vou deixar esse detalhezinho aqui. Se a asa não atrapalhar muito, talvez eu coloque um pilarzinho deitado atrás aqui, uma coisinha meio que na diagonal. Mas isso aqui eu vou ver mais pra frente, certo? Só pra mostrar pra vocês a basezinha como tá ficando aqui. Quando tiver o dry brush prontinho, eu já trago pra vocês. Porque ela é bem simples, já fiz nos outros vídeos. O princípio é o mesmo, certo? Daqui a pouco estamos voltando aí de novo. 3 horas depois. Bom, voltando aqui com a parte do diorama pronto. Vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar aqui na base dela, certo? A partezinha aqui eu só colei, botei no isopor aí, dei uma fincadinha de leve. Aqui eu só deixei escoradinho, que depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, vou mostrar pra vocês aqui. Não coloquei aquele palito atrás segurando nada aqui, porém eu coloquei 2 palitos aqui nos pés dela. Deve estar mais ou menos aqui uns 2, 3 centímetros aqui pra dentro, certo? Furei com uma furadeira de leve aqui. Já deixei marcado aqui onde eu quero que fique os detalhes. Aqui deu uma lanhadinha, mas eu só vou dar uma pinturinha, dar uma corrigida. Mostrando pra vocês aqui como é que ficou ele pronto. Ficou bem parecido como se fosse uma pedra, bem como eu queria que ficasse. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui ela pronta. Semi-pronta, porque não tá pintada ainda. Coloquei primeiramente forrei essa parte da perna aqui toda com biscuit. Fiz uma massinha, um rolinho. Depois fiz espalhei ela, deixei ela bem fininha e fui forrando as pernas. Deixei secando um dia pro outro. Mesma coisa que eu fiz nas pernas.
eu fiz nos braços aqui, certo? Depois eu fui forrando, colocando uns detalhes aqui de EVA de 2 milímetros. Coloquei no salto para equivaler aqui, para deixar reto os pés dela. Coloquei esse detalhezinho aqui na frente. Recortei isso aqui. Eu usei a mesma técnica que eu usei para Claymore. Eu coloquei toda a parte de biscuit, fiz os desenhos, fiz o recortezinho ali. Depois eu fiz com uma isolante para cortar exatamente onde eu precisava, certo? Tudo isso aqui eu fiz na fita crepe, fui desenhando e depois eu fui só recortando, certo? Tudo aqui é EVA de 2 milímetros, o branco quanto o amarelo. Aqui nos braços eu segui a mesma regra também, forrei tudo com biscuit, depois fui fazendo todos os detalhes com EVA de 2 milímetros. Aqui tem uma diferencinha, não sei se vou mostrar para vocês aqui, que aqui para não deixar tão quadradinho aqui o EVA quanto ficou aqui nos joelhos, eu dei uma levemente lixada, usei uma lixinha bem fininha, lixinha acho que de número 150 ou 180, certo? Eu lixei aqui, nessa parte do bracelete e aqui em cima, certo? Agora, com todos os detalhes já feitos aqui, vou partir para a pintura, certo? Eu vou usar essa colinha aqui com purpurina dourada, geralmente eu uso ouro rico, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ver se eu tenho. Eu geralmente, essa aqui não é o dourado, mas é a purpurina que eu uso, certo? Essa aqui é a purpurina prata, mas eu vou usar a dourado, que se chama ouro rico, certo? Base para fazer ela, vou usar um pouquinho de álcool, vou diluir num potinho, virar um pouquinho de purpurina para poder diluir melhor. Depois eu vou botar um tanto quanto vocês acham que vai precisar pintar para a peça. Como é uma tintinha que seca bem rápido, porque é a base de álcool, eu vou fazer ela mais ou menos em 2 ou 3 vezes. Então eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, para não secar e não perder tanta tinta, certo? Vou trazer pintadinho para vocês, a próxima vez que eu vou voltar aqui eu vou trazer ela pronta, mostrando para vocês, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem do resultado aqui, tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu! 2000 anos depois. Faça elevar o cosmo no seu coração e todo mal combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega dos frentes e desejos a realizar, pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força.